Opa! Tá me ouvindo, Regis? Tô te ouvindo, bicho, mas tá tudo escuro aqui. Não É, aparece a tua imagem. a sua imagem está aparecendo para mim, mas é do mesmo jeito que naquele dia, congelado ainda, entendeu? Então, você acionou tua câmera aí, porque aqui pra Tô. mim tá aparecendo. Tá tudo escuro. Para mim a sua imagem continua, aparece as duas imagens para mim aqui, a sua, mas congelada, de forma congelada, entendeu? O pessoal tá Tá bom, chegando. cara, vamos. Bom, vamos tentar Va- bater um papo. Aqui tá. Agora surgiu um aviso dizendo que o Instagram parou. É o mesmo daquele dia, o mesmo problema, né? É o mesmo. O que que eu faço? Que dou um ok ou dou um relatar aqui? Dá um relatar o problema para ver. E aí você sai, se for o caso. Sérgio Martins chegando aqui. Muita gente já chegando, muita gente chegando aqui. Mas a gente está tentando uma conexão aqui, mas não está legal com o Regis Tadeu. Darlan Zur, que está vindo e me vendo. Dá um ok aí. Dá um ok aí. Estão me ouvindo aí? O pessoal está me ouvindo? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a gente consegue fazer de novo uma conexão. Voltando aqui, voltando. Oi, tudo bem? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Pessoal, Então, eu tô te ouvindo também. Não sei por quê. Ele tá dando problema no Instagram, cara. Ele tá pedindo pra. Olha, parou. parou, né? Cara, acho que você é o primeiro caso que acontece isso, sabia, rapaz? Não, e é estranho, porque assim, eu tenho uma comunicação normal aí com todo mundo, cara. Eu não sei o que aconteceu. Bom, É, vamos. vamos ver se. O que que você sugere aí? Vamos tentar aqui iniciar uma conversa. Se der algum probleminha, a gente interrompe e a gente vê outro dia para ver se a gente melhora alguma coisa, entendeu? Ver o que Tá bom, acontece. cara. Tô aqui. Tá bom? Pessoal, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo? Estão ouvindo o Regis também? Dá um ok aí se estão nos ouvindo para a gente. O pessoal que. Boa tarde aí pra todo mundo aí. Dá um feedback aí, se o pessoal pelo menos tá ouvindo o áudio aqui. Vocês estão ouvindo aí? Dá um ok aí, dá um joinha aí, como se faz tradicionalmente lá nas páginas do Regis Tadeu, né? Que a gente vai começar a bater um papo aqui. Caso dê algum probleminha, a gente interrompe e a gente volta outro dia. Darlan Zur disse que está ouvindo o Regis perfeitamente. Então vamos lá. Pessoal, eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Pai Ayana Conectados todos os sábados na Rádio Conectados. Porém, nesse período de quarentena, nós estamos aqui fazendo entrevista via Instagram, no Em Quarentena. E eu vou apresentar aqui novamente, para não fugir o padrão, o meu convidado. Ele é dentista, exerceu por muito tempo a formação de dentista, jornalista, crítico musical, apresentador de programas de rádio na USP-FM, baterista, colecionador de disco, também tem conhecimentos de guitarra, contrabaixo e piano. E é um dos caras que tem os ouvidos mais antenados para a música brasileira. Regis, mais uma vez, seja bem-vindo e muito obrigado. Valeu, muito obrigado aí pelo convite. Boa tarde para todo mundo. Tá dando algum problema aqui no Instagram que não tá rolando a minha imagem, mas eu espero que todo mundo esteja me ouvindo aí e desejo boa tarde e saúde aí para todo mundo. Regis, você já tem quanto tempo, eu não sei se eu te chamo assim, quanto tempo de jornalismo, de jornalista especializado em música ou de crítico musical? Resumindo, você tem quanto tempo nessa área? Na verdade, as duas áreas acabam se confundindo, né? Porque eu comecei ao mesmo tempo, eu comecei muito tarde nessa área, né? Eu comecei em 94, porque até então eu era apenas um dentista que tinha uma boa coleção de discos. E aí eu fui convidado para escrever resenha de discos numa revista chamada Cover Guitarra, que era uma revista que tratava de partituras e tablaturas de canções dos artistas famosos.
E aí eles, como eu tinha muitos discos, eles pediram para eu fazer críticas, né? Para revista, eu acabei fazendo, aí virou bola de neve, né? Depois eu virei repórter, depois virei editor, depois virei diretor de redação da editora inteira. Aí foi uma bola de neve. Você é amigo do Sérgio Martins há um bom tempo já, né? Já há muito tempo. O Sérgio Martins já é um amigão meu. Já há muito tempo. Nós nos conhecemos por intermédio daquelas coletivas, aquelas entrevistas coletivas de artistas que aconteciam com muita frequência nos anos 90, né? Sim. E como eu e ele éramos os caras que mais faziam perguntas, né? A gente acabou ficando amigo desde aqueles tempos. É ele que faz pra minha honra, bicho, ele faz uma coluna lá no meu programa também. Legal, bacana. O Sérgio é um cara inteligentíssimo, assim, e tem um humor muito afiado, assim. E gosta de uma feijoada, qualquer dia eu vou te convidar para nós três pra gente comer uma feijoada também. Pô, eu amo comer, cara. Sou o cara mais sem frescura do mundo pra comida. Que bom, que bom. Ô, Regis, me diz o seguinte, você tem uma frase que, inclusive, você a colocou numa camisa, que é todo fã é um idiota. Nas suas redes sociais, você tem uma legião de, vou chamar aqui de fãs, e aí depois você fique à vontade para discorrer sobre isso. Você considera essas pessoas fãs mesmo? Não, porque essas pessoas, de vez em quando, elas discordam daquilo que eu escrevo. Discordam daquilo que eu falo. Então, essas pessoas não são fãs. Essas pessoas são admiradores do meu trabalho, que, vez por outra, não concordam com as minhas opiniões, cara. O fã, não. O fã, ele é realmente um idiota, sem exceção, porque o fã, ele concorda com qualquer coisa que o seu ídolo faça ou fale. Assim, é uma defesa intransigente e Sumiu aqui a voz do Regis. Deu uma interrompida aqui na voz do Regis. Vamos ver se retoma aí. Alguém está me ouvindo? Alguém... Vocês me ouvem? O áudio... Isso, o Regis saiu. Deixa eu ver se ele retoma aqui. O Bruno disse que o Regis é anti-live. Vamos ver se ele retoma aqui de novo, pessoal, porque acabou saindo aqui. Travou, o Regis travou, bicho. O Regis travou, o Regis caiu. Deixa eu ver se ele volta aqui de novo, viu? Deixa eu ver aqui. E a gente vai tentando, né, pessoal? O papo tem tudo para ser bom, mas a internet, os fãs falam, o Regis, cadê você? Mandar aqui de novo a solicitação. Voltando. Tá difícil, viu? Caiu. Agora, ó, interrompeu o seu áudio quando você estava falando em intransigente, aqueles fãs intransigentes. Sim, o fã idiota, ele defende tudo que o seu ídolo fala e faz. Então, assim, esse tipo de defesa intransigente é que torna o fã idiota. E no meu caso, não. No meu caso, eu tenho pessoas que concordam ou discordam de mim, sem problema algum. As pessoas te interpretam mal em certas situações, achando que você, quando opina de forma ácida, mas verdadeira, querendo que as pessoas concordem. Eles acham que você está querendo que as pessoas concordem contigo? Não, na verdade eu não tenho a menor preocupação se as pessoas ficam bravas comigo ou não, cara. Isso, pra mim, não tem a menor importância. Até pelo contrário, eu me divirto muito quando as pessoas ficam muito bravas comigo. Porque a minha função, na verdade, é fazer a pessoa pensar naquilo que eu falo e naquilo que eu escrevo. Né? Se ela parar para pensar se ela vai concordar ou não, isso é uma outra história. Agora, ela parou para pensar na minha argumentação, o meu trabalho já está feito. Acho que uma prova do teu reconhecimento pelo teu trabalho está aqui, ó, o que o Alexandre diz aqui na mensagem. Não desistam, queremos ouvir essa live, entendeu?
Não, não, tudo bem. Eu não sei por que, cara, a câmera não está funcionando, porque inclusive eu uso a câmera direto, o tempo inteiro, né? Sim, sim, sim. Então, não sei, deve ser alguma falha aqui do Instagram, mas não tem problema não, cara, a gente vai continuar batendo papo aqui. Me diz uma coisa, nessa quarentena aí, você está ocupando o teu tempo em assistir live sertanejas, Regis? Não, eu assisti só as primeiras, cara, que eu achei absolutamente insuportáveis, tanto pela música ruim, quanto pela quantidade de desafinação de todo mundo que se apresentou dentro dessa área sertaneja aí, que é uma coisa impressionante, que inclusive deixou claro que esse pessoal é muito desafinado, e toda vez que você vai ver o show desses caras em DVD, você pode ter certeza que rolou uma série de correções em estúdio. O pessoal é muito... a espontaneidade da live é zero, porque está todo mundo patrocinado por grandes marcas, ganhando uma fortuna. Então, assim, eu assisti só a primeira leva, né? Eu vi Jorge Mateus, que foi um terror, vi a do Bruno e Marrone também, que foi terrível, a deixa eu ver quem mais que eu vi. Nossa, cara, a da Marília Mendonça foi uma tragédia, mas enfim... depois eu perdi completamente o interesse de ver isso aí. Mas eu acredito que você tenha visto mais também como em função da tua profissão e do teu trabalho. Sim, também, né? Porque era importante, as pessoas me cobravam muito que eu falasse a respeito disso. Então eu assisti essa primeira leva, que foi verdadeiro um tsunami de terror, e depois tem uma do Rodriguinho, que era dos Travessos, que é uma coisa assim que ultrapassou todo o limite do constrangedor. Aí depois eu perdi completamente o interesse. Eu vi do Guilherme Arantes, que foi muito boa, que foi uma exceção. Ele tocando piano e contando casos, e ele desfilando o hit ali. Foi realmente uma exceção. A do Michel Teló foi muito ruim, mas pelo menos teve o mérito de ser uma coisa bem espontânea, porque ele mesmo estava operando a mesinha de som ali do lado. Ele botou umas bases ali para ele cantar em cima. Então essa pelo menos teve o mérito de ser genuína. Ontem eu estava dando uma zapeada aqui e até lembrei de você, porque estava passando uma live da Ivete Sangalo. Quase eu te mando uma mensagem para você acompanhar aí. E assim, não, muito obrigado. Eu tinha coisa mais importante para fazer, tipo fazer uma lasanha. Não, imagina. E uma coisa que eu achei ridículo, entender, é que ela estava querendo fazer ela fez uma live dentro da sala dela, mas como se fosse pulando em cima de um trio elétrico, poxa, ali, entendeu? Eu acho um negócio totalmente descabido a situação. Poxa. Bom, aí cada um faz, cada um oferece aquilo que tem, né? Na verdade, né? Mas o que para mim seria o ideal esses artistas se mostrarem um pouquinho mais humanos, você tá entendendo? Um pouquinho mais pé no chão. E o que eu vejo, na verdade, é tudo muito ensaiado, muito, como é que eu vou dizer, premeditado, assim, para parecer isso, você tá entendendo? Por isso que eu achei a live do Michel Teló, apesar das músicas horríveis, eu achei que tinha uma espontaneidade ali. No mais, é tudo patrocinado por grandes marcas, cara. Você comentou que... Eu vi uma live dos amigos lá, do Leonardo, junto com o Chitãozinho e Choró. Os caras fizeram num lugar gigantesco, cara, estacionaram umas picapes imensas ali para fazer propaganda da Fiat. A live do Gustavo Lima tinha drone, cara, sabe? Não é por aí a parada. Regis, você fez um vídeo comentando sobre, por exemplo, a live do Bruno e Marrone. Lá você comentou algo que até então eu desconhecia, que é sobre o microfone e o violão do Marrone, né? Que fica sempre... sempre desligado. Ele canta tão mal. Ele canta tão mal. Não, ele tá assim, sempre... ele canta mal e assim, e o microfone tá sempre desligado. Tanto que o Bruno e Marrone é a única dupla sertaneja onde só um canta. E você vai no show, por exemplo, você também não ouve a voz do Bruno do Marrone, você não ouve o violão que ele toca, porque é desligado, não faz diferença nenhuma. O nosso querido Gustavo Lima, que você falou aí, fez uma live de 7 horas, e eles anunciam muito a arrecadação de alimentos aí,
Mas não mostra, né, Regis, para onde é que está indo, onde é que vai ser doado, qual é a forma. Falta isso também, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O único que aparentemente mostrou para onde foi essa doação foi o próprio Gustavo Lima. Porque no resto, cara, eu tenho visto todos os artistas alardeando que arrecadaram dezenas de toneladas de alimento, cara, e eu não vejo isso ser entregue em lugar nenhum. E eu sou um cara muito desconfiado desse tipo de coisa. Até porque eu sei muito bem como é que funciona a assessoria de imprensa de artista, cara. E empresário, eu sei muito bem como é que funciona essa história. Então, assim, eu só vou acreditar nisso, cara, quando o artista chegar e falar, olha, cara, a gente arrecadou tantas toneladas e eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou acreditar. Fora isso, eu quero muito que esses artistas mostrem para onde está indo essa doação, porque se não mostrar, cara, para mim é propaganda enganosa. Ô, Regis, por que eles não doam a monetização do YouTube lá? Mas isso foi uma coisa que eu falei no vídeo que eu soltei lá no meu canal, cara. Por que eles não pegam essa grana, que é uma grana muito alta da monetização do YouTube? Quer dizer, ela é muito alta porque a visibilidade é imensa, né? Porque o YouTube, a remuneração é muito baixa mesmo. Mas para quem tem milhões de visualizações, vem uma grana muito alta, cara. E os artistas não abrem mão dessa grana, não, cara. Pois é. E tem muito patrocínio envolvido, marcas de Nossa, arroz, muito. Imagina, a live dos amigos era patrocinada pela Fiat, cara, que estacionou 2 picapes imensas ali, marca de cerveja. A própria Marília Mendonça, que todo mundo falou, ela fez uma live muito simplesinha, ela estava ali com o chinelinho de dedo, com o vestidinho ali da Riachuelo. Pois é, cara, mas ela ganhou da Riachuelo e das Havaianas, cara, uma grana absurda para poder aparecer com essas coisinhas simplesinhas na live, tá entendendo? Fora aquelas marcas que às vezes aparecem no cantinho ali, né? Meio aquelas marcas. Meu chapa, deixa eu explicar uma coisa para você e para quem tá assistindo, não, porque vocês estão me ouvindo. Cara, nada ali aparece por acaso. Tudo ali é pago. Ponto. Eu trabalho em televisão, eu sei como é que funciona isso, cara. Não. Tudo, nada ali, nenhuma marca, nada que apareça de marca ali é por acaso. Você fez um vídeo seu, que o nosso querido rei Roberto Carlos também fez live e tudo, e você não o considera o Roberto Carlos como um rei. Por quê? Não, claro que não. Claro que não, imagina. O Roberto Carlos não é rei de nada. O que é que você acha que precisa para alguém ser chamado de rei no mundo da música? Existe esse negócio de rei? Não existe. Esse tipo de título de majestade, isso é uma bobagem, isso é provavelmente alimentado pela própria imprensa a partir de fã-clubes, tá entendendo? A mesma coisa, o Michael Jackson era rei do pop, Britney Spears era princesinha, Madonna é rainha, Elvis Presley era rei. Isso é uma tremenda bobagem, cara, não tem nada a ver isso aí, isso é coisa de fã idiota. Regis, os discos do Roberto Carlos no geral, o Roberto Carlos é um roqueiro nato e ele tem medo de assumir isso em função do público. O público não é dele, hoje não é um público de rock. Você acha que ele gosta de rock, ele é um roqueiro, mas ele não assume isso publicamente por isso? Não, sim, claro que ele é roqueiro, cara. Tanto ele quanto o Erasmo mais ainda. Mas o Roberto infelizmente, ele gravou discos bons até 1977, cara. Dali pra frente foi ladeira abaixo. E é claro que ele ficou preso a um mercado romântico, por exemplo, que ele até por uma questão de insegurança, ele não quer sair, cara. Tanto que, inclusive, você vê que ele apresenta o mesmíssimo show há décadas. É o mesmo repertório, cara. Sim, é o mesmo repertório, as mesmas coisas. Então, assim, aí você vai assistir a live do Roberto, é o mesmo repertório. Não, imagina. Infelizmente. Inclusive, quem faz participação especial sempre são os mesmos, né? Também. Essas participações que acontecem nos especiais do Roberto Carlos da Globo, cara, nem o Roberto Carlos escolhe.
Isso quem escolhe é a Globo, cara. Me diz uma coisa, qual é a diferença entre música popular e música popularesca, que você sempre fala, Regis? Ah, pra mim, cara, a música popularesca é aquela música de baixíssima, vamos dizer, qualidade musical e de letra, que é consumida por um povão que sente dor de cabeça na hora de pensar. Para mim, eu faço essa diferença, cara, porque e o elemento principal que para mim é fundamental nessa diferenciação é a presença da poesia nas letras. Você pega, por exemplo, você pode não gostar, você pega, por exemplo, qualquer canção do Milton Nascimento, qualquer canção do Gil, você vê que ali existe uma poesia ali, boa ou ruim, não importa. Agora, na música popularesca, cara, você não tem nenhuma poesia, você tem, na verdade, um discurso de letras completamente débil mental, cara, porque ele é feito para um público débil mental, um público que não precisa pensar muito, um público que sabe ler, mas não consegue entender o que está lendo. Essa é a diferença. Você falou no Milton Nascimento aí, ele que o ano passado disse que a música atual estava uma porcaria porque só fala de bebida e mulher que traiu, né? Namorada que traiu. Pois é, ele está se referindo evidentemente ao que eu chamo de música popularesca. É que ele não faz esse tipo de distinção, eu faço. Então ele claramente está se referindo ao que eu denomino como música popularesca. Ele está se referindo, você acha que, por exemplo, a Juntos e Shallow, por exemplo, da Paula Fernandes, Sérgio? Não, não só isso. Está se referindo a Luan Santana, a Gustavo Lima e todos os outros imitadores, a esse pessoal sertanejo que fica glorificando balada, bebida e sai transando com mulher bêbada. Ele está se referindo a isso. Inclusive, o Sérgio fez uma entrevista com o Luan Santana para as páginas amarelas da Veja. E teve uma pergunta que eu achei muito engraçada, que o Sérgio Martins perguntou para o Luan Santana: você é especialista em fazer letras ruins? Então, mas nem é ele que... O Luan Santana não compõe nada. Não, né? Não, ali tudo hoje, na verdade, você não existe mais a figura do empresário. Você tem uns escritórios de empresariamento para essa turma, e esses escritórios, cara, eles mantêm um departamento de composição, que são mais ou menos uns 5, 6 compositores, cara, que ficam o tempo inteiro criando música para esses caras. Então imagina, não, o Luan Santana como compositor, de jeito nenhum, cara. Ô Regis, você tem uma grande experiência também como jurado de programas de auditório. Eu lembro dos tempos aí do Raul Gil, que você, o Messias Sim. ali. E para entrar nesse tema, eu lembro de uma situação envolvendo um comentário seu, que isso já tem mais ou menos uns 15 anos, cara, mas o candidato lá era uma menina, ela cantou a música Porque as Rosas Não Falam, Noel Rosa, né? Se não me engano, do Cartola, agora que eu confundi, errei o... Cartola. Cartola, isso. Na hora de fazer, o Messias, por exemplo, se emocionou com a apresentação dela, fez um comentário elogiando tudo, e logo em seguida era a vez de você comentar. E você comentou, tua primeira frase foi que a menina tinha dado uma semi-entonação, que o baterista precisou se virar para acompanhar, e aí o Messias concorda um pouco com você e diz: mas ela foi muito bem. Aí você disse: mas eu estou aqui para analisar a apresentação, para jurar. Em cima disso, eu gostaria de perguntar o seguinte: o The Voice da Globo, que está na 1000ª edição aí, e me incomoda muito aqueles jurados ali que é o tempo inteiro fazendo elogios aos candidatos. Qual é a função do jurado nessa hora? Nesses programas como The Voice, cara, a função do jurado é ele ser uma pessoa boazinha e tolerante e realçar as qualidades da apresentação. Quando, na verdade, quando você está num júri de um programa de calouros, e não adianta, cara, você dar outros nomes, The Voice, é tudo programa de calouro, cara. Assim, você tem que apontar as qualidades, mas você não pode omitir os defeitos da apresentação.
E ali o que acontece? Todos os jurados, cara, eles são orientados pela própria Globo para não tecer qualquer tipo de crítica. Então é sempre a valorização de, você pode reparar que é sempre o mesmo discurso. Olha, cara, você veio aqui e você mostrou a sua verdade. Maravilhoso. O tempo inteiro esse papo furado aí. Então um discursozinho que se você pegar todas as edições, eu até costumo às vezes assistir, tô em casa, assim, é a mesma coisa, aqui todo mundo se emocionando, achando lindinho. Isso, exatamente. Eu vejo uma falsidade naquilo ali, eu não sei nem se aquilo ali é bom pro candidato. Não, é péssimo. É péssimo, porque o cara sai dali, cara, achando que realmente ele mandou bem, cara, quando na verdade ele mandou muito mal. E isso, cara, para quem deseja realmente ter uma carreira artística sólida, cara, isso é um desserviço, é uma coisa absolutamente nojenta. O Lucas Moraes pergunta aqui, ó, pergunta pro Regis qual é a diferença entre desafinar e semitonar. Ô Lucas, a diferença é a seguinte, quando você sai fora do tom da canção em um tom, ou seja, vamos supor, a canção é em Fá, você está cantando em Sol, você desafinou. Se a canção é em Fá e você cantou em Fá sustenido, ou seja, você saiu do tom, mas não chegou a um tom inteiro, então você semitonou. Essa é a diferença. Aí, ó, tá vendo aí para quem que eu acho que, Red, você é um dos poucos ou o único que eu ouço falar dessa forma nos teus comentários, nos teus vídeos, entendeu? Assim, eu também sempre tive essa curiosidade de saber. Regis, no atual momento aí que a internet possibilita que as pessoas tenham acesso a milhões de música ao mesmo tempo, qual é o papel hoje da crítica musical? O papel da crítica musical hoje, cara, é exatamente aquilo que eu falei há uns minutos atrás, cara. É você oferecer um tipo de argumentação assim, hoje mesmo eu recebi uma mensagem, eu coloquei lá no Spotify eu tenho colocado umas playlists diárias, né? Eu faço playlists diárias lá no Spotify já há muitos meses. E uma das coisas mais interessantes foi uma mensagem que eu recebi agora de manhã, inclusive, de um rapaz, que ele falou, cara, muito obrigado, porque ontem você fez uma playlist do Zimbo Trio, e eu nunca tinha parado para ouvir o Zimbo Trio. Eu sempre ouvia falar e nunca tinha parado para ouvir. Cara, eu ouvi a playlist hoje, eu achei sensacional. Então, esse tipo de coisa é que faz com que o meu trabalho valha a pena. E mesmo que a pessoa tivesse ouvido a playlist, falando, cara, eu nunca tinha ouvido falar em Zimbo Trio, aí eu fui ouvir e achei uma merda. Não tem problema, você parou para pensar naquilo que eu coloquei. Então, assim, essa é a função do crítico hoje, é ele oferecer uma argumentação que embase a sua opinião e faça as pessoas pararem para pensar. Se elas vão concordar ou não, isso é outra história. Mas, assim, o nosso papel é esse. Não é jogar para a galera. Uhum. Quais os elementos numa canção que você faz com que você diga que aquela canção é boa, é legal? Quais são esses elementos? Bom, primeiro ela precisa passar bem pelos meus ouvidos. Sim. Ela precisa passar bem pelos meus ouvidos e chegar bem no meu cérebro. Na hora que isso acontecer, aí eu vou decodificar a qualidade da canção. Eu, por exemplo, tem músicas, por exemplo, que são muito pobres em termos de harmonia e melodia, e para mim são sensacionais. Os Ramones são o maior exemplo disso. Tem canções, por exemplo, que são bem barulhentas, assim, que para o gosto médio das pessoas é um negócio que vai soar só como barulho, e para mim soa muito bem. Então, na verdade, não tem muito critério isso. O critério primeiro é que a música precisa me agradar. Depois que ela me agrada, aí eu vou decodificar isso racionalmente, no sentido do que foi que fez com que me agradasse ou até desagradasse. Mas assim, a primeira filtragem são as minhas orelhas e o meu cérebro. Um exemplo disso é uma declaração que você deu em entrevista ao programa Pânico, que você diz que quando vai num show do Paul McCartney que toca Hey Jude, você se emociona. Isso é um exemplo de música boa? Sempre.
Sempre. Toda vez que eu fui no show do Paul McCartney, eu dizia a mim mesmo, cara, eu não vou chorar no final do Hey Jude. Não vou chorar, não vou chorar. E aí, na hora que ele tocava Hey Jude e vem aquele na final, já tô em lágrimas. Então não adianta. Mas a canção primeiro ela precisa passar pelas minhas orelhas e pelo cérebro, depois ela vai pro coração. Aqui o Retardos Musicais pergunta o seguinte: Regis, qual, na sua opinião, é o melhor cantor da história? Ele só não diz aqui se é brasileiro ou se é em termos mundiais. Não, esse papo de melhor, pior, isso é uma bobagem, você entendeu? Isso é uma coisa muito infantil, porque é muito subjetivo. É melhor em quê? É melhor em interpretação? É melhor em afinação? É melhor em presença de palco? É melhor em repertório? Então, esse negócio quem que foi o melhor de todos os tempos, não, isso é bobagem, esse papo é muito infantil. Sai dessa aí, o retardo musical. O Fred Mercury é tido como o melhor vocalista da história, né, Regis? Então, isso é uma bobagem, porque o Fred Mercury fez muita merda na carreira. A carreira solo do Fred Mercury era horrível. Aquele disco que ele gravou, ele gravou um disco solo chamado Mr. Bad Guy, que é um terror aquilo. É um terror. O dueto com a Montserrat Caballé, por exemplo, foi uma coisa patético. E aí, mas ele foi o melhor. Não, cara, não foi o melhor porque ele cometeu erros. Por isso que eu tô falando que essa coisa do melhor, do maior, isso é muito subjetivo, cara. Isso não tem importância nenhuma. Só as pessoas que têm uma capacidade de raciocínio muito baixa que ficam se apegando a esse tipo de coisa. Bobagem isso. O Rafa pergunta aqui, quando que você vai postar a terceira parte sobre o Pink Floyd no canal? Eu vou postar quando eu quiser. Respondido, assim. Regis, o pessoal te chama de arrogante por esses comentários ácidos, cara? Não, o que acontece é o seguinte, cara, hoje em dia qualquer pessoa que manifesta a sua opinião e que ela seja contrária àquilo que as pessoas esperam, ele é taxado de arrogante. Pra mim não tem problema nenhum isso, cara. E eu respondendo ao cara, ele fez uma pergunta direta, eu fiz uma pergunta, eu respondi da maneira direta. Eu vou quando tiver afins. E o canal é meu, o canal é meu, eu coloco lá as coisas quando eu quiser, cara. E quando o vídeo estiver pronto, né, Regis? Exato. Vou ficar agora, olha, fica tranquilo, viu, meu amigo? Você não fica relax, que muito em breve eu vou colocar. Não, cara, eu tenho um monte de coisa para fazer, cara. Quando eu achar que eu devo colocar, eu vou lá, faço o vídeo e coloco. A internet te trouxe coisas positivas para o teu trabalho como crítico musical, Regis? Sempre. Sempre. Eu acho a internet uma das maiores invenções da história da humanidade. O problema é quando as pessoas não sabem usar isso. Eu, graças a Deus, eu sei. Para o meu trabalho, para a minha vida, eu sei muito bem usar a internet, cara. Agora, se a pessoa não sabe, a pessoa aí fica fica nessa discussão. Política, coronavírus, não sei o que, blá, blá, blá. As pessoas ficam usando a internet de uma maneira horrorosa, assim. Aliás, a internet, ela revelou o canalha que existe dentro de todo mundo. Né? Agora, eu não, cara. Para mim foi uma das maiores invenções da humanidade. Quando você fala nisso aí, eu lembro muito desses artistas que às vezes acreditam o sucesso deles no número de visualizações, por exemplo. Né? Isso é uma bobagem, porque você pode fazer um vídeo de merda e ter 100 milhões de visualizações. Só que todo mundo entrou lá, cara, pra olhar e tirar sarro de você. Você não acha errado, por exemplo, essa maneira como o YouTube conta as visualizações, que eu posso, por exemplo, acessar lá 40 vezes no dia e ser 40 visualizações a mais? Não há uma certa ilusão nisso? Mas é óbvio que sim, cara. Você vê, por exemplo, Big Brother. O Big Brother, quando os caras falam, nós tivemos 500 milhões de votos, cara. Isso é porque o retardado ficou lá a madrugada inteira, cara, votando a mesma pessoa. Agora, qual é a justiça de você contabilizar votos, cara? Para qualquer que seja, contabilizar voto, visualização, se é a mesma pessoa ali, clicando 60, 70, 100, 150 vezes. Isso é ilusório, total.
O Rodrigo, lá de Alagoinhas, Bahia, diz aqui: Regis, qual o seu critério para avaliar o que é bom ou ruim? Ou será apenas um modo de inflar o seu ego, ou seja, alimentar esse seu personagem? Não, se você estivesse prestando atenção no programa, você viu que eu acabei de responder a respeito disso. O que é bom, o que é ruim, cara, é aquilo que entra bem nos meus ouvidos, passa pelo meu cérebro e vai para minha alma. Aí eu vou decodificar e vou dizer se aquilo ali é bom ou não. E não tem nada a ver com ego, não tem nada a ver com personagem, porque quem me conhece sabe que eu não sou personagem, cara. Então larga a mão de ser cabeçudo e presta atenção no programa. O Darlan Zurk diz aqui: por que você está sempre com esses óculos azuis? Ele diz que não gosta dos seus óculos não, viu, Regis? Bom, eu tô sempre com esses óculos, cara, porque eu quero. Porque eu tô afim. E se você gosta ou não, pra mim não tem a menor importância. Regis, você é muito criticado, por exemplo, quando você fala que há um retardamento mental nas pessoas que consomem música, te chamam de radical por isso? Eu só sou criticado porque quem realmente é retardado. Quem realmente é retardado mental fica realmente muito bravo comigo quando eu digo que existe essa onda de retardamento mental coletivo. Quem tem uma mínima capacidade cognitiva, quem tem uma mínima condição de raciocínio, concorda comigo, cara. Basta você olhar o universo que a gente vive, o nosso cotidiano, cara. Agora, você tem esperança, Regis, que isso melhore? Que a cultura melhore? Você é pessimista em relação a isso? Sou totalmente pessimista, porque eu não vejo nenhum tipo de sinal de que vai acontecer uma reviravolta e nós tenhamos uma elevação cultural geral. Pelo contrário, cara, eu sou muito pessimista. Eu acho que a tendência nas próximas gerações é isso piorar muito, porque a gente não tem estímulo para a educação, a gente não tem estímulo para que as pessoas tenham acesso à cultura. As pessoas hoje sabem ler, mas não sabem interpretar o que estão lendo, cara. Como é que você vai reverter um quadro desse jeito, cara? Não tem como. Eu cito, Regis, sempre a biblioteca do Paiaiá, que para mim é uma referência lá do meu povoado. E mesmo aliás, eu achei essa iniciativa, eu não conhecia, eu achei essa iniciativa espetacular, cara. Cara, e assim, eu não sei se você assistiu o link que eu te mandei Sim, eu vi, assisti. Da criação. Aquele cara é um esforço físico, e eu vejo lá hoje, quando eu vou lá, que ainda falta, por exemplo, motivação para as pessoas que moram lá em incentivar as crianças a participar mais da biblioteca. São 125 mil livros, cara, num povoado que tem 600 moradores, cara, entendeu? E aí eu então, no link que você me mandou, cara, eu vi depoimento de alguns adolescentes ali que eu achei geniais, cara. São esses adolescentes que vão fomentar a propagação dessa ideia, cara. Agora, se você tem ali ainda. Eu sei, querido, mas aí não depende. Você tem lá 600 moradores. Se você tiver um índice de analfabetismo muito grande, cara, é complicado. Como é que a pessoa vai estimular a leitura se ela mesma não sabe ler? Então, assim, é por isso que eu falo, cara, assim, para que haja uma mudança na mentalidade do povo brasileiro com relação a isso, precisa ter um estímulo profundo com relação ao acesso à educação e à cultura. Enquanto não tiver isso, cara, enquanto a coisa ficar restrita somente a essas iniciativas individuais, como acontece ali na comunidade do Paiaiá, cara, o alcance vai ser restrito, cara, não tem jeito. O Fábio Roque pergunta aqui: Regis, qual a sua opinião sobre o streaming no futuro da música? O streaming é um caminho sem volta. Né? Para quem era moleque nos anos 60, como o meu caso, você ter acesso a qualquer tipo de som em questão de segundos é coisa de ficção científica. Mas o streaming, ele não vai garantir que você vai ouvir tudo que você quer, cara, porque tem muita coisa que não tem no serviço de streaming, muita coisa. Então tem vários discos do passado, vários discos do presente, por exemplo. Por quê, cara? Porque para você estar lá no streaming, você precisa fazer um contrato com o Spotify, ou com o Deezer, ou com quem quer que seja. Então, se você não faz esse contrato, o seu som não está lá.
Agora, é um caminho sem volta para quem quer ouvir música, sem sombra de dúvidas. Mas mais completo que os serviços de streaming, hoje é o próprio YouTube. No YouTube Sim. você encontra praticamente tudo que você puder imaginar, tanto que inclusive quando eu tenho alguém me indica uma banda, por exemplo, que eu não conheça, eu não vou no serviço de streaming, eu vou no YouTube. Porque lá no YouTube eu tenho 99,9% de certeza de encontrar as coisas mais obscuras que você pode imaginar. Coisa que no serviço de streaming não tem, cara. Porque para você, volto a dizer, as pessoas acham que, mas não tem no Spotify, não tem no Deezer. Cara, não tem no Deezer porque não foi fechado um contrato para isso. Para o artista estar presente nesse serviço de streaming, ele tem que fazer um contrato, cara. Ele tem que pagar uma grana. Né? Não é assim. Exatamente. O Murilo te pergunta, Regis, qual a relevância cultural da Jovem Guarda? Nos dias de hoje? Nos dias de hoje, zero. Ninguém lembra daquele tempo. Não, claro que não. Imagina, a Jovem Guarda foi um período dos anos 60 em que houve uma aproximação do rock em relação à música brasileira e depois a própria sonoridade da Jovem Guarda acabou se diluindo de uma maneira um pouco mais romântica e que acabou virando o som brega do começo dos anos 70. Todo aquele pessoal que fazia som brega no início dos anos 70, Odair José, Paulo Sérgio, todo mundo era meio cria da Jovem Guarda. Então, assim, mas hoje a relevância da Jovem Guarda musicalmente hoje é zero. Ninguém lembra de nada. O Roberto Infelizmente. Luna, Infelizmente ninguém lembra. Eu entrevistei recentemente o Roberto Luna, que também fazia parte dessa geração aí do brega, né? Do bolero, né? Sim, sim. Ele foi um bom compositor. Ele inclusive perdeu um olho, ele tá cego de um olho agora. Eu fiquei sabendo disso. O Babu Loureiro pergunta, comenta, Regis deveria ser nomeado catequista cultural, deveria catequizar esses analfabetos funcionais. Você aceitaria, Regis, algum cargo em algum órgão público envolvendo a cultura? Jamais. Jamais, porque eu sei exatamente como é que funciona esse tipo de coisa, cara. O tipo de envolvimento político que você tem que ter, cara. O tipo de concessão que você tem que fazer, cara. Não, jamais aceitaria. Isso é verdade. O Rafa aqui diz, na maioria dos seus vídeos, você mostra CDs, inclusive, uma sala onde tem vinis e tudo. Ou, talvez ele não saiba, mas você é colecionador. Quantos discos você tem em sua casa, Regis? Olha, LPs eu parei de contar em 17 mil. CDs eu parei de contar depois dos 23 mil. 23 mil? 23 mil CDs. Não, eu disse o seguinte, eu parei de contar depois dos 23 mil. E LPs eu parei de contar também depois dos 17 mil. Eu ouvi você falar uma vez, elogiosamente, da banda Cilibrina, eu entrevistei inclusive no meu programa. Sim, excelente. Isso, já ouvi também você tecer elogiosos comentários à banda de Pífanos, de Caruaru. E existe algum gênero musical, alguma coisa que você não ouve, e qual que você mais gosta, assim, como ouvinte de música? Olha, eu ouço tudo. Eu não ouço, por exemplo, funk carioca, de jeito nenhum, e não ouço essas músicas de sertanejo universitário, cara. Não ouço, não adianta. Isso eu posso até ouvir temporariamente para fazer algum tipo de comentário, mas isso jamais vai entrar na minha casa. Não gosto de bolero, não curto muito bolero. Eu gosto com a mesma intensidade, eu gosto de samba dos anos 70 e da mesma forma como eu gosto de black metal norueguês. Não. É o que eu sempre falo, entrou pelo meu ouvido, chegou no meu cérebro e chegou na minha alma, se agradou esses 3 estágios, para mim tá ok. Não importa de onde venha. Ao contrário, então, do que muita gente fala, você é um cara eclético, né? Já que tá na moda essa palavra, eclético.
Sim, né? Mas exatamente porque as pessoas pensam o contrário disso. Isso é mais uma prova do retardamento mental coletivo. Porque a pessoa ela não consegue enxergar e perceber, cara, que eu nas minhas matérias, nos meus vídeos, naquilo que eu falo, eu elogio rock, soul, funk, jazz, música brasileira, samba, todos os estilos, desde que me agradem. E as pessoas ficam só achando, que ficam com essa mentalidade retardada de, ele mete o pau em tudo, ele só fala mal em tudo. É mais um sinal do retardamento mental coletivo que eu sempre falo. Regis, me corrija, por favor, mas eu não devo não ter pesquisado a fundo. Eu sou nordestino, gosto do forró de Luiz Gonzaga, tudo. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o trabalho, sobre Luiz Gonzaga. Cara. O que é que você pode dizer? A obra do Luiz Gonzaga é absolutamente maiúscula, né? É um negócio que é impressionante. Foi um cara fundamental na propagação. Porque o que acontece, cara? O Brasil é um país de dimensão intercontinental. Sim. Dentro do Brasil cabem uma série de países. Então, muitas vezes, cara, a disseminação de um determinado gênero e estilo musical de uma região não chega a outra região. E o Luiz Gonzaga teve uma importância fundamental, cara, com relação ao baião, com relação ao forró. Tanto ele quanto, por exemplo, o Dominguinhos. Teve um monte. O trio Virgulinho. É claro que nenhum deles conseguiu uma projeção como o Luiz Gonzaga. Por isso que essa é a importância dele. Mas outras pessoas, outros artistas geniais que vieram de outros, ajudaram, de uma certa forma, a propagar essas músicas no que antigamente era conhecido como Centro Desenvolvido, né, cara? Que era a região Sudeste e Sul. Não, sim. É importantíssimo. Eu sempre também discuto o fato de quando muitas pessoas chamam essas bandas calcinha preta, calcinha vermelha de forró, eu falo, isso não é forró nem aqui nem na China. Claro que não, imagina. Isso é uma vergonha, assim. Aliás, você falar um negócio desse, cara, é fazer o cadáver do Luiz Gonzaga ficar dando volta, dando pirueta dentro da tumba. Imagina, não tem nada, mastruz com leite, Frank Aguiar, nada. Isso não tinha de forró e baião, não tinha absolutamente nada. A febre do Arrocha, Regis, tu já ouviu alguma coisa, cara? Como profissional? Não, já ouvi, já ouvi e as poucas, o pouco que eu ouvi, cara, foi suficiente para ver que, na verdade, o Arrocha nada mais é, cara, de um vômito da música brega antiga para os dias atuais. E quando eu falo vômito no sentido literal. Porque se você pegar, por exemplo, as letras das músicas que eram consideradas bregas, nos anos 70, por exemplo, e você comparar com as letras do Arrocha, a impressão que dá, cara, é que aquele pessoal antigo parecia o Leonardo Cohen escrevendo, cara. Rapaz, sabe o Arrocha nada mais é do que a música brega reembalada para um público retardado. E rapaz, aquele que me incomoda naquilo ali, aqueles teclados com aquelas baterias eletrônicas, tudo, eu acho daquilo ali, rapaz, de uma sei lá, de uma então, pobreza. mas esse tipo de sonoridade, ela advém pelo seguinte, cara, porque é muito mais barato você programar essas porcarias, cara, do que você contratar os músicos para fazer. E outra coisa, para quem é destinado, o público que é retardado, que consome esse tipo de música, ele não tá nem aí se ele tá ouvindo realmente uma bateria bem tocada, se ele tá ouvindo uma bateria que é realmente um instrumento normal, ele não tá nem aí para isso, cara. Ele tá a fim de ficar chorando, porque ele ouve aquelas letras de dor de corno e ele se identifica com aquilo, cara. O Rafa pergunta aqui, vale a pena escutar rock gospel? Depende do rock gospel. Depende, tem coisas muito legais, como tem coisas que não são legais. Oficina G3, por exemplo, tem um trabalho muito interessante, cara. Agora, esses pastores evangélicos que ficam lançando discos aí com essa pregação, é um negócio horroroso, assim. Se fosse Jesus, eu voltaria só para dar uma bengalada na cabeça dessa turma aí. Você falou que a Jovem Guarda não tem nenhuma relevância mais hoje. E a década de 80, que surgiram aí
bandas de rock como Legião, o Traje. Ó, não fala mal da Legião, não, que eu gosto da Legião Urbana, viu, Regis? Me fala um pouco. Não, mas aí essas bandas surgiram. Essas bandas surgiram, cara, basicamente porque as gravadoras Na época estavam ganhando muito dinheiro, cara. E elas pagaram jabá para essas músicas tocarem nas rádios e nas TVs. Foi de onde veio todo. Cara, é impressionante porque as pessoas são muito ignorantes, cara. Tem muita gente que acha que o rock nacional começou nos anos 80. Uhum. E é evidente que não. O rock brasileiro existe desde o final dos anos 50, dos anos 60. Teve uma série de bandas espetaculares nos anos 70. Só que grande parte das pessoas acha que o rock brasileiro começou com Legião Urbana, Titãs e Paralamas, e Barão Vermelho. É uma bobagem imensa. E essas bandas, cara, elas só atingiram um status forte nas grandes mídias, né? Porque as gravadoras botaram grana para tocar na rádio, na televisão. O Raul Seixas é o maior roqueiro brasileiro? Mais uma vez eu digo, esse papo de maior, de melhor, isso é uma bobagem. Cara. Isso é uma bobagem porque o Raul Seixas fez discos muito bons, mas lançou discos também muito ruins. O Raul Seixas fez coisas geniais e o Raul Seixas foi um canalha muitas vezes. Então não tem esse papo de maior ou melhor. Não existe. É uma bobagem. Ô, Regis, você está na Rádio USP em 2 programas. Quais horários que você está lá? Eu estou na Rádio USP já há muitos anos, né, com o Rock Brazuca, que é um programa que vai ao ar toda quinta-feira às 9 da noite, tem uma reapresentação no sábado. Desculpa, perdão. Eu troquei as bolas aqui. Eu tenho o Lado Z, que vai ao ar toda quinta-feira às 9 da noite, tem uma reapresentação no sábado, às 20 horário. E tem o Rock Brazuca, que vai ao ar todo sábado às 3 da tarde e tem uma reapresentação na madrugada subsequente às 2 da manhã. E tem o teu site também, né? raistadeu.com.br, é isso? .com.br, site oficial, tem tudo o que eu escrevo lá, tudo lá. E o canal também no YouTube, que é só digitar no Google Regis Tadeu, no YouTube também, que aparece lá o canal do Regis. Exatamente. Regis, eu gostaria de agradecer de coração você ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo com a gente, cara. Muito obrigado mesmo, viu? Pena que deu problema na câmera aí, né? Mas o áudio saiu perfeito. Não, o mais importante é o áudio. A minha cara feia, o pessoal já está acostumado a ver por aí. Cara feia, basta a minha aqui na tela, entendeu? Isso é verdade, viu? Brigadão, viu, cara? Muito obrigado mesmo. Imagina, um abraço aí, um abraço para todo mundo que participou aqui da live aqui, que mandou mensagem. Abraço e saúde. Abraço e saúde para todos nós. E vamos marcar uma feijoada aí com o Sérgio, pra gente bater uma feijoada. Assim que a vida da gente voltar ao normal, sem dúvida. Exatamente, espero que volte logo. Obrigadão, Regis, um abraço. Até mais.